E aí, gente, Hackerman aqui. A gente vai hoje fazer mais um vídeo sobre Quantum Machine Learning, especificamente sobre Support Vector Machines, primeiro, que é uma ferramenta de inteligência artificial, que a gente vai ver da IBM, né, no caso, o Quantum Support Vector Machines usando Qiskit. E eu queria mostrar aqui pelo post do Rino Gore no Medium, considerem ler esse artigo, né, vai estar na descrição, das aplicações de Support Vector Machines na vida real, né? E elas são detecção de faces, né? Reconhecimento facial, categorização de texto, né? Esse texto pertence a tal gênero, né? Ficção, de repente, terror, comédia, enfim. Classificação de imagens, por exemplo, você quer saber se as imagens que você está pondo no aplicativo são de fotos de cachorros ou de gatos ou de outros animais. Classificar imagens de acordo com a sua estrutura, visual, né? Bioinformática, né? Como, por exemplo, protein folding, que é uma coisa muito complexa que a DeepMind resolveu, né? Provavelmente não usando esse algoritmo, provavelmente usando Reinforcement Learning, mas a DeepMind, né? Ela fez um sistema nem tão recentemente, né? No ano passado, que fazia protein folding. O que é protein folding? É uma coisa muito complexa para você fazer, é você estruturar proteínas que são coisas que estão dentro do nosso corpo, né? Que regulam o metabolismo dentro do nosso corpo, né? As proteínas, elas meio que são basicamente cadeias de reações químicas, né? Que são usadas no nosso corpo para várias coisas. Tipo, não para várias coisas, para tudo, na verdade. Então, tudo que a gente come é transformado em energia, né? O nosso corpo vai usar isso de forma prática, né? Só que todas as estruturas químicas reações químicas que estão acontecendo no nosso corpo são relacionadas a proteínas. E uma coisa muito difícil na parte de informática, e bioinformática no caso, é você estruturar uma proteína no sentido de você prever a estrutura de uma proteína, baseada na informação que você já tem. Então, a DeepMind fez uma ferramenta recente que faz isso muito bem com inteligência artificial, né? Mas você ter uma representação 3D de uma proteína, você meio que calcula a probabilidade da proteína, a forma que ela vai ter, é uma coisa muito complexa na parte computacional, né? Que foi um pouco resolvido pela DeepMind recentemente. Então, também é usado para protein folding, Support Vector Machines, e reconhecimento de texto cursivo, né? A maioria dos algoritmos consegue fazer isso, tá? Texto manual, né? Caligrafia, enfim. Muitas dessas coisas, outros algoritmos também conseguem fazer. E quando eu comecei a estudar inteligência artificial, na verdade, foi por causa da área de segurança da informação. E eu vi, por exemplo, pelo menos dos papers que eu li em massa na época, de segurança da informação, porque a maioria era sobre inteligência artificial, né? A maioria dos artigos acadêmicos, pelo menos de 2019 para baixo, de segurança da informação normalmente é inteligência artificial na segurança da informação, né? Detecção de DDoS, né? Detecção de malware, e muitos deles usavam Support Vector Machines. Eu via muito artigo usando isso daí, mas muito mesmo. Tipo, muito artigo mesmo usando Support Vector Machines, falando que era o melhor método e tal, enfim. Algoritmo aqui, só que aqui não é a versão clássica, é a versão quântica, né? E esse artigo aqui de 2018, né, de junho de 2018, escrito por vários pesquisadores da IBM e do Centro de Física Teórica do MIT, então IBM e MIT aí, parceria, usando Supervised Learning com Support Vector Machines, só que usando computadores quânticos, né? Lembrando que Supervised Learning é quando você tem os dados, né, e você categoriza esses dados você mesmo, né? Então você mesmo vai lá e fala, ó, daqui é a foto de gato, cachorro. Aprenda a reconhecer isso. Então você tem lá um banco de dados. Esse aqui é o banco de dados de pessoas que vão entrar na minha empresa, né? Somos funcionários. Tem 100 pessoas aqui. Então o computador
aprenda a reconhecer essas pessoas. Quando elas aparecer a face delas, eu quero que a catraca abra, né? Que vai ser como se fosse a senha delas, né? A face. Reconhecimento facial, no caso, é assim. Nesse caso, a gente vai categorizar as imagens, né? A gente vai pôr parâmetros nas imagens que a gente vai falar. O computador reconheça isso. O programa reconheça isso. No caso de... quando você não tem um modelo supervisado, que é o modelo não supervisado, que esse não é o caso, você não dá as categorias para o computador, ele aprende sozinho, para o sistema, né? Mas nesse caso é o modelo supervisado. Uma forma mais fácil de entender o modelo supervisado é pensa que como se você tivesse um professor. Então o professor vai dizer, ó, tem que fazer assim, assim, e depois a pessoa vai aprendendo com o tempo, né? Eu lembro que nas minhas aulas de desenho era assim, o professor ele ensinava uma vez. Depois você não podia perguntar de novo, porque parte do aprendizado era você aprender sozinho. Então ele só dava um empurrão e você ia no tranco. Então mais ou menos isso. Você pega o sistema e dá um empurrão e ele vai no tranco. O modelo não supervisado, o cara você se vira e é isso, né? Na prática, uma analogia seria, em vez de você ter um professor te ensinando um negócio, você vai lá e se vira para aprender o negócio, é isso. Aí você pode dizer, nossa, o supervisado parece funcionar melhor, né? Na teoria. Não, depende. Enfim. O objetivo aqui é propor, tanto na teoria quanto na prática, né, um experimento de dois novos métodos usando processadores de supercondução. Lembrando que processadores de supercondução tem a ver com computação quântica, de que você usa materiais específicos, como por exemplo o Ytterbium, que são metais raros, né? Na Terra, que você tenta meio que controlar os qubits dentro do sistema, né? Usando normalmente formas criogênicas de você, como fosse o cooler do computador. Aí vai falar na parte verde de tantos de métodos para representar caracteres do espaço, né, da classificação, que a gente vai ver, chamado kernels, né, por um estado quântico, né. A gente vai ver o que significa isso na prática. Você vai pegar os dados e tentar analisar usando kernels, que a gente vai ver o que significa. Pegando a vantagem, né, de uma dimensão grande, né, de um Hilbert Space quântico, né, para obter uma solução melhor. Então, o que ele está falando aqui desse Hilbert Space é basicamente uma coisa legal de computadores quânticos, é que eles conseguem lidar com, em teoria, né? Não no momento, talvez, mas no futuro vai ser mais. No futuro, com certeza mais, mas em teoria, os computadores quânticos, eles são, por design, melhores para lidar com mais dados, né? Então, quando ele fala um Hilbert Space grande dimensional, né? Então pense num campo dimensional de dados, né? Com um computador quântico você consegue lidar com muito mais dados, tipo exponencialmente, não sei se é exponencialmente a palavra certa, mas muito mais do que o computador clássico, né, lidaria. Então, basicamente o computador quântico é mais rápido nisso daqui, né? Faria o bagulho ser mais rápido. É isso que está descrito no título, né? Você melhorar o algoritmo aí usando o computador quântico. E eles usam suporte vector machines, né? Como classificadores no processo dos dados, providos por classicamente, né? Totalmente classicamente, e usando um computador quântico, né? Para lidar com o input dimensional do sistema, né? Então, basicamente, você vai computar o SVM de forma clássica, mas vai usar a parte quântica para meio que acelerar isso daí, né? Então, a parte quântica seria como um acelerador, um negócio que vai fazer o negócio ser mais rápido, lidar com um volume de dados maior. Até ele escreve na parte verde, né? Para você ter uma vantagem, uma vantagem quântica, no caso. O algoritmo é esse. Basicamente, uma coisa que eles vão usar muito, que é o que basicamente é suporte vector machines, que você vai lidar com kernels, que é uma coisa usada na matemática que a gente vai meio que explicar por cima, para você analisar parâmetros dentro de dados, né? No caso, os dados que eles estão tentando representar são relacionados os qubits que eles estão lidando, né? Então você vai ter na parte B, né, o sistema, né? Você vai ter uma sequência de Hadamard gates,
Então, esses Hs aqui, né? E você tem uma sequência de Hadamard gates em 1, 2, 3, 4, 5 qubits. Nesse sistema com 5 qubits, né? Você vai ter uma computação unitária sendo feita depois, né? Depois mais 5 Hadamard gates, computação unitária, e assim você vai ter o output do sistema, né? Ficando assim totalmente jogado, né? Então é basicamente isso, né? Você vai ter uma sequência de Hadamard gates, vai computar um valor unitário, Hadamard gates, computar o mesmo valor unitário. Depois você vai ter a computação de um parâmetro Z ali, né? Enfim, eu não vou explicar com detalhes o que significa isso, mas no fim você vai medir todo o sistema e vai computar o que você quer fazer, né? No caso, o que eles querem fazer na prática, pelo que eu entendi, é melhorar o algoritmo de suporte Vector Machines, dar um boost nele, dar um empurrão. Então é basicamente isso. No próximo vídeo a gente vai explicar isso com mais detalhes. Então, até mais.